Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Antes de iniciar o tema de hoje, eu quero passar uma informação muito importante para os nossos ouvintes. A Comunhão Espírita de Brasília está fazendo uma redistribuição dos canais no YouTube e o nosso programa, que antes era assistido no youtube.com/barra Comunhão Espírita de Brasília, está sendo migrado para um outro canal dentro do YouTube, onde você vai buscar youtube.com/barra TV Comunhão. Então, a partir deste programa, todos os demais estarão disponíveis, repetindo, youtube.com/barra TV Comunhão. O Almeida vai passar mais alguns esclarecimentos para vocês daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos, de volta. Vamos agora dar início, enfim, ao tema de hoje. Mas antes, o Almeida quer falar mais alguma coisa sobre a mudança dos canais no YouTube, né, Almeida? Vamos lá. Olha, gente, o que é importante agora a gente entender? Você já está acostumado há anos, né, com o nosso canal dentro do YouTube. E o que a gente tem de novo? É que você vai encontrar o nosso programa num novo canal. Como já disse o Ricardo, é o youtube.com/invertida TV Comunhão. A partir de agora, é lá que você vai encontrar os nossos programas. E aqui fica o recado. Faça a sua inscrição. Inscreva-se nesse novo canal, porque aí você dá a oportunidade de você receber diretamente no seu e-mail, diretamente no seu celular, o aviso, aquelas notificações que o seu programa predileto já tem uma nova edição. E assim fica mais fácil você acompanhar, seja o nosso bate-papo aqui sobre o Livro dos Espíritos, seja todos os outros programas, né, de estudos da Comunhão Espírita de Brasília. Abração e alegria de sempre de estar aqui com vocês. E se eu não me engano, Almeida, todos os programas anteriores, eles continuam albergados lá no onde já estavam antes, Eles não é? continuarão lá e aos poucos nós vamos fazendo a migração dos dados, as informações. O que é Tá. importante? O nosso programa em especial, ele vai ser concentrado nesse novo canal, youtube.com/barra TV Comunhão. barra TV Comunhão. Ok, dado o recado, vamos agora para o nosso estudo de hoje. No programa anterior, Almeida, nós iniciamos o estudo da lei de liberdade. Nós falamos da lei natural e hoje nós vamos falar sobre a escravidão, tema que está contido nas questões de número 829 até 832. E na questão 829, o Kardec perguntou se há homens que sejam, por natureza, destinados a serem de propriedade de outros homens. Essa é uma daquelas perguntas que o Kardec fez apenas para que quem assim pense tenha a resposta. Eu não acredito que ele tinha dúvida sobre essa questão, exatamente como foi perguntada. O que é que você nos diz? Olha, toda vez que a gente for tratar esse assunto, a gente tem que fazer uma digressão histórica, né? Tem que ir lá atrás, tem que conversar, porque na ciência de então, acreditava-se nisso. Tem estudos de frenologia, não sei se você lembra da Lembro da frenologia. frenologia, media o crânio e tal. Mede a face, mede as medidas, as proporções. Determinadas medidas induziam que aquela pessoa era um ser inferior, coisa desse tipo. Isso já foi ciência. É verdade. Né? É como diz o Kardec. Entre o que o Espiritismo fala e o que a ciência fala, se a ciência discorda, vão para a ciência. Entre aquilo que eu, Kardec, falo e o que o Cristo falou, se houver uma discordância, fique com o Cristo. E a ciência é interessante porque a ciência tem método.
para, acredita hoje, amanhã, prova-se que aquela ideia está errada, você muda. E a ciência evolui. E qual é a colocação do Kardec em cima disso? É da necessidade de a religião espírita evoluir, assim como a ciência. Né? Uhum. E certamente essa pergunta, então ele já não pensava dessa maneira, também compartilho da sua colocação, e hoje ninguém em sã consciência responderia positivamente. Mas naquela época, 1857, metade do século XIX, haviam correntes científicas que pensavam diferente. Como Que a gente vai acreditavam voltar, nisso, né? que acreditavam na necessidade de uma parcela da humanidade ser conduzida. É só a gente parar para pensar, hoje, século XXI, Eu pensei a mesma coisa. tu já sabe onde eu vou chegar, né? Hoje, século XXI, há pessoas que dizem Exato. que nós não podemos entrar em contato com indígenas. Que a gente tem o direito de dizer para ele, não, você tem que manter a sua cultura. Você não deve usar água clorada. Você não precisa fazer um esgoto, Sanitários. uma fossa séptica. É. Você não precisa disso, porque a sua cultura não tem isso. Eu discordo. Eu também. Respeitosamente discordo. Se ele quiser, eu tenho que ajudá-lo a alterar a cultura dele. Se ele quiser. Não sou eu que vou dizer que a cultura dele tem que ser assim ou assada. Porque cultura não é um conceito estático, né, Almeida? Não, não é. E quem acompanha o programa já viu que em outras perguntas lá atrás eu viro e falo, olha, eu não gosto do conceito de raça. É. Eu sempre leio isso aqui, eu vejo o conceito de cultura. Né? Há homens que sejam por natureza destinados a ser de propriedade de outros homens, e eu leria assim, há culturas que por sua natureza devem ser conduzidas por outras civilizações? Não, eu não concordo com isso. E o Espírito da Verdade, com certeza, colocou-nos dessa maneira. Há homens que sejam por natureza destinados a ser propriedade de outros? Não. Não são. Se a gente parar para olhar os animais, um boi, um cão, um gato, você veja que até aí o próprio entendimento na sociedade já está mudando. Ninguém mais, não é mais politicamente correto falar que você é dono do seu cão. É. Você não é mais dono do seu gato, você é o tutor. Né? Você é o responsável por ele. Né? Se os animais irracionais não podem ter donos, imagina o ser humano. Imagina o ser humano, não tem mais condição. Mas lá no século XIX essa ideia era aceita. Assim como hoje em dia há pessoas que consideram correto, eu sou dono de 1000 cabeças de boi, eu sou dono de 10.000 ovelhas. Né? Nós ainda estamos nesta fase do processo evolutivo em que nós ainda utilizamos dos corpos dos nossos irmãos mais atrasados na evolução, conforme já tivemos em programas anteriores a condição de conversar. Né? Mas responder essa pergunta é um não. Não redondo. Não existe isso, que exista a possibilidade de um homem ter sido criado para ser sujeito a outro. Não, isso não existe. E é o que os espíritos disseram para o Kardec, Almeida. Tem até depois um comentáriozinho do Kardec, mas a resposta dos espíritos é a seguinte: toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Ou seja, lendo aqui, eu lembrei do comentário que você acabou de fazer sobre os nossos indígenas, né? O progresso também precisa chegar até eles. Precisa. Não é porque eles nasceram... também têm direitos, enquanto seres humanos, de progredir, Exato. de evoluir.
Gente, se a gente for colocar para os nossos indígenas, como algumas correntes de pensamento, e você comentou, você não pode ter uma fossa séptica porque é da tua cultura não ter fossa séptica, o que seria de nós? Há 100 anos atrás, qual era a nossa cultura? Era andar de carro ou era andar a lombo de cavalo? Quem tinha cavalo. Quem tinha cavalo? Quem tinha cavalo. Então, não. Ó, você não pode comprar um carro porque a sua cultura é andar a cavalo e a sua é andar a pé atrás do cavalo, do que tem cavalo. É uma loucura, uma insanidade, uma coisa dessas. Bom, mas é só para a gente pensar. Vamos ler o comentário do Kardec? Sim. A lei humana que consagra a escravidão é uma lei antinatural, visto que assemelha o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Percebe que até o comentário do Kardec já está carecendo de uma Ele atualização cultural. Já, porque... Ele coloca o animal como não. O animal tudo bem, é natural. Uhum. E hoje em dia, como você já acabou de comentar, nem os animais... Algumas situações específicas, alguns animais já não é politicamente aceito. Você lembra, Almeida? Deve lembrar, porque na sua época de criança, como na minha também, era muito comum, e até pouco tempo era comum, os circos Sim. e chegarem às cidades do interior com aquelas carretas lá com animais, leões. Leão, tigre, elefante, macaco, tinha de tudo. Tinha de tudo naquelas jaulinhas lá. Hoje em dia, se não me engano, já está proibido. É ilegal. Isso. No Brasil é ilegal. Já é ilegal. No Brasil é ilegal já tem algumas décadas. Né? Já é coisa... Mas é uma... Na minha cabeça... Ajudem aí, gente. Para mim, esse negócio já é proibido há uns 20 anos no mínimo. Né? Mas para você ver, até os animais já ganharam esse direito de não serem mais expostos e explorados dessa maneira. É impressionante, Almeida, me permita aqui um parêntese. Claro. Porque eu lembrei aqui, a gente vai falando, vai lembrando de algumas coisas. E eu lembrei de uma amiga nossa, quando eu tinha algumas discussões homéricas com ela, debates, melhor dizendo. Porque à época, não sei hoje, ela estava convencida de que a humanidade não estava evoluindo e ela tinha lá os pontos de vista dela. E eu apresentava coisas como essa. Eu falei, gente... Não, dá vontade de você responder assim. Vamos fazer o seguinte? Vamos sair ali na esquina para matar 2? O argumento ao absurdo, né? É verdade. Né? Mas eu digo, gente, basta olhar, você olha 50, 100, 200 anos atrás, olha os hábitos que eram comuns à vida social e que hoje em dia são execrados. Né? Leis que eram tidas como regulares há alguns anos atrás, hoje em dia são abominadas. O próprio comportamento, se não em toda a humanidade, mas em alguns locais de vanguarda em termos de entendimento, não tem como a gente negar que o processo de evolução do ser humano está em curso, e eu diria que a passos largos. Sim. Apesar de nossa dura serviço. Apesar da nossa dura serviço. Apesar de alguns seres humanos ainda insistirem em repetirem hábitos que já deveriam ter sido banidos completamente do nosso meio social. Vamos em frente? Em frente. Questão 830. Quando a escravidão está nos costumes de um povo, os que dela se aproveitam são repreensíveis, visto que não fazem senão se conformar a um uso que lhes parece natural? Então, o Kardec quer saber, num povo, numa cultura onde a escravidão existe, aquelas pessoas que se aproveitam dessa situação para explorar outros seres humanos, que se conformam com essa situação, eles são repreensíveis disso? Olha, aí vamos para o caso geral, né? Vamos. Quanto mais conhecimento, maior é a responsabilidade. Né? Quanto maior a ignorância, menor a repreensibilidade. Então, respondendo objetivamente essa pergunta,
quando existe numa sociedade o costume da escravidão, diminui a responsabilidade das pessoas que se utilizam desse sistema. Mas elas são sim responsáveis, né? Um homem que, devido ao papel proeminente do macho na sociedade, oprimia a sua esposa, a sua mãe, as suas filhas, as filhas negando o direito de aprender a ler, impondo a sua vontade à esposa, não permitindo que ela progrida, ele é responsável por esse ato. E ele era responsável por esse ato 1000 anos atrás, 200 anos atrás e hoje. Hoje, muito mais do que 200 anos atrás. E 200 anos atrás, muito mais do que 1000 anos atrás. Né? Então, o que é importante a gente perceber aqui é isso. Quanto mais você sabe, mais você é responsável pelo que você faz. Dentro de uma sociedade em que você nasce, cresce, acreditando, apenas para dar um exemplo histórico, que os negros não tinham alma. É verdade. Por exemplo, que as mulheres não tinham alma, então você podia oprimir a mulher. Como os negros não tinham alma, você podia oprimir o escravo. Diminui. Mas lembremos-nos, lá na nossa consciência, a lei da igualdade entre todos os seres humanos é evidente. Né? É aquela história. Um dia nós evoluiremos para aceitar os animais como nossos iguais. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Nossa sociedade ainda não evoluiu. Ou seja, os males que nós fazemos hoje aos nossos cães, gatos, bois, vacas, cavalos, galinhas, patos, marrecos, a gente vai ter que resgatar e vamos ter que fazer eles evoluir mais rápido com o nosso suporte. Exato. Mas a responsabilidade é de acordo com aquilo que você conhece, aquilo que você sabe. Quando a escravidão está nos costumes de povos que dela se aproveitam são repreensíveis? São sim repreensíveis, porque é um ato mau em sua natureza, em sua origem. Ponto. Eu queria só fazer um adendo, que você falou, um dia vamos reconhecer que os animais e nós somos iguais. Somos iguais enquanto criaturas divinas. Eu queria sugerir o termo semelhantes, né? Iguais, muito obrigado. Porque semelhantes. Iguais. Porque nem eu e você somos iguais. Nós somos semelhantes. Né? Eles estão no estágio anterior. Nós estamos no estágio superior do processo evolutivo. Nós estamos um passinho à frente. Um passinho à frente. Só isso. Não, perfeito. Vamos ouvir a resposta? Vamos, que a resposta é filosófica. Eu vou ler devagar. E se você quiser fazer algum comentário durante, você faz. O mal é sempre o mal. E todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa. Vamos lembrar que sofisma é só uma construção filosófica mais articulada, mais complexa. O que ele está dizendo aqui? Por mais que tu venha com muitas filosofias, mal é mal e bem é bem. Ponto. Não adianta dizer, não, mas eu tenho meu escravo porque a lei permite. Isso é um sofisma. Né? Não, você tem um escravo porque você quer, você está se beneficiando. Tudo bem, que a lei te permite. Mas a nossa consciência já indica que isso não é legal. Não é legal, não. Não é natural, não é da natureza. Não está de acordo com a lei divina. Porque legal está de acordo com a lei, né? Pode até estar de acordo com a lei humana. É juridicamente legal. Mas do ponto de vista da lei natural, não. Eu gosto muito de usar a expressão lei divina, porque a lei natural, dentro do direito, ela tem um outro conceito. Tem razão. Tem razão. Hoje nós estamos... aquelas coisas... Estamos nos detalhes. Estamos nos detalhes, porque é importante. Vamos continuar aqui, Almeida. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios que se tem de compreendê-lo. Isso que você comentou. O mal de hoje é o mesmo mal de 200 anos atrás, mas a forma de compreendê-lo... A responsabilidade é relativa ao conhecimento que se tem. Exato. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas,
culpabilidade é relativa. A escravidão tendo passado nos costumes de certos povos, o homem pôde aproveitá-la de boa fé e como de uma coisa que lhe parecia natural. Mas, desde que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, mostrou-lhe o escravo como um seu igual diante de Deus, e ele não tem mais desculpa. Ou seja, de 2000 anos para cá, não tem desculpa. Não. O ato da escravidão. Mais alguma coisa? Não. Cabe mais uma questão. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? Conforme já dissemos, eu não gosto desse conceito de raça. Para mim, o conceito de raça é uma criação, é um sofisma, né? É um sofisma. Eu não acredito em raça. Eu acredito em cultura, enquanto um fenômeno social. Ser humano é ser humano. Ser humano é ser humano. Como diz o outro, lá no Nordeste você fala macaxeira. E eu aprendi a falar mandioca. Mandioca, né? Embora lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci, se falasse aipim. É verdade. Ou seja, eu já nasci e fui criado nos primeiros anos já com essa diversidade. É aipim ou é mandioca? Né? E depois eu vim descobrir que também podia ser macaxeira. E no final lá, é tudo a mesma coisa. E lá pra gente, a gente diferenciava a macaxeira da mandioca. É a brava e a mandioca brava, aquela que só dá para fazer farinha, né? É mandioca. E aqui é comestível, cozida, é a macaxeira. Mas, sim, como você diz, cultura. É cultura. Então, o que eu quero dizer com isso? A desigualdade natural das aptidões não coloca certas culturas sob a dependência de culturas mais elevadas? Eu sou da opinião que quem tem cultura que em determinado campo é superior a outra, e vamos deixar isso porque nenhuma cultura é superior à outra. Cada uma é fruto de um desenvolvimento. Né? São diferentes. São diferentes. Por exemplo, o europeu, quando chegou aqui na América, os espanhóis, por exemplo, conseguiram se impor aos mais numerosos indígenas, porque os indígenas, num primeiro momento, acreditavam que aqueles espanhóis, aqueles brancos, eram os deuses que voltaram. Havia essa história na América espalhada entre as nações nativas. Até no Brasil tinha a história do Sumé, né? Mas isso é outra coisa. Enfim, conseguiram se impor pelo medo e por uma questão tecnológica que a arma de fogo era mais eficiente do que o arco e flecha, e que a espada que eles usavam tinha uma forja melhor do que a arma que usavam os indígenas. Só por causa disso. Isso quer dizer que ele é mais elevado? Não. Quer dizer que militarmente ele conseguia usar... Ele tem mais força apenas. Ele conseguia usar a força com maior eficiência. Só isso. E o que é importante a gente perceber aqui? Existem desigualdades entre as culturas. E nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Mas a cultura, quanto mais rico culturalmente você é, mais fácil é você entender que aquela coisa que nasce, aquele tubérculo que nasce debaixo da terra, comestível, pode te alimentar e te trazer saúde, mesmo que ele seja chamado de mandioca, ou macaxeira, ou aipim. Né? Isso é que é o importante a gente perceber aqui. E que a gente não pode escravizar o outro. A gente não pode impor a nossa verdade. A gente não pode impor ao índio, para voltar ao exemplo lá do início do programa, de dizer, não, você não pode evoluir, você não pode progredir. Quem tem condições, os meios, para perceber essa diferença, não tem o direito de negar a outrem a evolução e o progresso. E a liberdade. Que é o tema maior. Isso. E a resposta dos espíritos, eu acho que ela foi perfeita, porque ela coloca duas situações nesta pergunta, quando a resposta diz assim: sim, ou seja, a desigualdade natural das aptidões
coloca certas raças sob a dependência de outras. E ele diz, sim, isso acontece. Acontece. Mas para erguer e não para embrutecer. Se a gente pegar, por exemplo, nossos filhos, os nossos filhos, eles são colocados sob a nossa dependência. Sim, o nosso guante. Mas não é para nós os explorarmos. É Não. para conduzi-los a um estado de grandeza, se possível, superior à nossa enquanto pais. Então, na questão das culturas, na questão das raças, como ele diz aqui, uma pode ser colocada sob a responsabilidade da outra, mas não para ser explorada, mas para ser orientada, para ser Nunca para ser escravizado. nunca para ser escravizadas. Os homens, durante muito tempo, têm olhado certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos que se julgaram no direito de os vender como bestas de carga. Eles se creem de um sangue mais puro, insensatos, que não veem senão a matéria. Não é o sangue que é mais ou menos puro, mas o espírito. O que importa é a realidade do espírito, não é a realidade temporária de se eu nasci branco ou preto, ou vermelho ou amarelo. Almeida, nós estamos apenas com uma pergunta desse tema. Acho que vale o acelerado. Vale a gente fazer um acelerado. Questão 832. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, que não lhes deixam faltar nada e pensam que a liberdade os exporia a privações maiores. Que dizeis deles? Olha, quem era senhor de escravos e tratava com humanidade os seus escravizados, merece todo o nosso respeito. Mas merece porque eram pessoas que viam além, que viam uma realidade não como todos viam, mas percebia no escravizado um ser igual a ele, né? E isso precisa ser respeitado, precisa sim, com certeza. Como a gente já falou tantas vezes, né, Almeida? A natureza não dá saltos. Não dá. Então, alguém que tem um escravo e o maltrata, e outro alguém que tem um escravo e o trata bem, já é um passo à frente. Sim, já está mostrando a natureza do próprio espírito. Já que está eu acho que é a mostrando a coisa mais natureza. importante. O passo seguinte será não escravizar mais. Não escravizar de jeito nenhum. E a resposta diz o seguinte: digo que estes compreendem melhor seus interesses. Eles têm também grande cuidado com seus bois e seus cavalos, a fim de tirar deles maior proveito no mercado. Não são tão culpados como aqueles que os maltratam, mas dispõem deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de serem independentes. Ou seja, a responsabilidade é menor, a culpa é menor, mas ainda continuam Continua escravizando. escravizando. Né? Então, É. é um assunto muito complexo para resolver-se em meia hora. É verdade. Mas como a gente fala sempre, esse programa não tem a intenção de ensiná-los nada, apenas suscitar as questões para que cada um, dependendo do seu interesse, busque aprofundar-se no conhecimento dessa matéria. Almeida, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Gente, a gente se vê no próximo programa e não se esqueçam, inscrevam-se no novo canal da Comunhão, www.youtube.com/TV Comunhão, para continuarem assistindo os nossos programas e receberem as notificações. Forte abraço. Tchau, tchau.